Olá, agradeço a você aí pela tua conexão. Estamos em mais um estudo do Célula Online. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos ver a lição número 8, que é o estudo número 8, um chamado antigo, que está dentro da linha temática sobre o compromisso. Nós estamos focando nesse tema do compromisso. E hoje nós vamos ver o estudo número 8, um chamado antigo. Vou começar aqui lendo uma passagem no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Então, primeiro ponto, dividindo corretamente o texto, a passagem, para que haja nivelamento entre os participantes do grupo de comunhão. Primeiro ponto, para discussão aí dentro do grupo. Único Senhor. Isso quer dizer que Deus é exclusivo? Fora dele, o que sobra? O que existe? Fica aí para discussão do grupo. E nós citamos aqui na lição alguns textos que podem auxiliar nessa reflexão. Segundo ponto, sendo único. Eu estou pegando pontos da passagem que nós acabamos de ler. Sendo único, como é que ele pode ser ignorado, rejeitado ou substituído por outros deuses, se ele é o único, absoluto? Como é que pode acontecer esse tipo de situação? A história do homem mostra isso. Então, como é que isso pode acontecer? Então, fica aí para a reflexão do grupo. Terceiro ponto, palavras que foram ordenadas. Outro, pegando uma expressão da passagem que nós acabamos de ler. Onde estão essas palavras que foram ordenadas? Onde que eu encontro? E onde eu tenho que guardá-las? Fica aí para reflexão do grupo também. Outro ponto novamente. Como nós ensinamos as novas gerações? Nossos filhos, nossos netos e assim sucessivamente. Aí nós temos que prestar atenção no legado que nós estamos construindo ao longo da nossa vida, ok? Outro ponto também. Qual deve ser a decoração da minha casa? Parece assim uma coisa de brincadeira, mas não é não, isso é sério. A decoração da minha casa tem que exaltar quem? Tem que trazer à memória, à lembrança, o quê? Fica aí a discussão para o grupo, e tem um texto muito bom lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. E por último, desculpe, eu me confundi aqui. Qual deve ser a decoração da minha casa? Eu peguei o texto lá do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Provérbios 22, 6 tem a ver com o legado que nós temos que passar para as futuras gerações, ok? E por último, por que precisamos intencionalmente fixar os pontos que apontam para Deus? Qual é a nossa dificuldade? Por que a gente tem que trabalhar esses pontos
trazendo à lembrança esses pontos que apontam para Deus. Será que a gente tem problema de esquecimento? Fica aí para o grupo discutir, ok? Bom, então agora nós vamos entrar no item 2 do nosso estudo. O compromisso do discípulo de Cristo tem sempre o mesmo padrão. Por isso que o título do estudo é Um Chamado Antigo. Ele não muda. Ao longo das gerações da história humana, o padrão de Deus, do chamado de Deus é sempre o mesmo, nos chamando para um compromisso com Deus. Ele não muda. As dispensações mudam, mas o núcleo duro da aliança, ele sempre permanece, que é a nossa relação de submissão e de obediência a Deus. E essa submissão e essa obediência, ela vai se ampliando ao longo do tempo, mas o núcleo duro sempre permanece. Mas vamos lá. Desfazendo a desculpa que isso aí é do tempo da lei mosaica, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isso é do Velho Testamento. É uma desculpa que a gente encontra muito frequentemente no meio evangélico. O interessante é que, para quebrar as pernas dessa desculpa, o Espírito Santo, no contexto do Novo Testamento, ele traz o mesmo padrão. E ele acrescenta mais duas. Então, lá em Deuteronômio nós vimos, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ele manteve isso no contexto do Novo Testamento, só que ele acrescentou mais duas. Quais são? De todo o teu entendimento. É mais uma. E está lá em Mateus 22, 37 e outros textos paralelos. E o outro acréscimo e ao teu próximo como a ti mesmo. Então agora são 5, né? De todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a si mesmo, que também está lá no contexto de Mateus 22, 39. Então, o padrão não muda, o padrão é ampliado, ele é enriquecido, ele é aprofundado, mas o núcleo duro não muda, porque o nosso relacionamento com Deus, ele sempre segue a mesma linha, porque Deus não muda. Entende? A gente tem que perceber essa essência do nosso relacionamento com Deus. Hoje, na dispensação da graça, a questão de desobedecer a Deus não é uma questão de punição imediata. Não é nesse sentido, mas é uma instrução na justiça para aqueles que são salvos pela graça. Então agora é a justiça que vem de Deus e a palavra nos alerta para que a gente ande no padrão, na essência dessa justiça que vem do céu. Não é a justiça que vem da terra, dos homens, mas do padrão que vem de Deus. E isso estabelece um padrão para nós. E isso também é um chamado para uma vida de compromisso com Deus e com a sua palavra e com o seu plano redentivo. Porque essas coisas estão todas ligadas, elas estão juntas. E não dá para separar, não faz sentido. Só Deus merece o nosso amor. E quando Ele conseguir isso, Ele vai ter a nossa obediência, a nossa dedicação e o nosso serviço. Não adianta trocar as bolas, colocar a carroça na frente dos bois, isso não funciona. O amor é a motivação básica que me leva a ter uma vida de compromisso com Deus e com a sua palavra e de ter uma vida de dedicação à causa do Evangelho. É sempre assim, porque se o amor não for a motivação correta no meu coração, eu vou cair na religiosidade. E religiosidade dá canseira e traz frustração. Então eu tenho que sair desse tipo de engano.
Quem ama não tem dificuldade em obedecer, mas quem não ama vai questionar, vai se levantar contra e vai ter disputa. Então, isso vai trazer confusão. Se eu amo a Deus, eu não tenho dificuldade de colocar a minha própria vida no altar de adoração do Senhor. Aquilo que está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu colocando a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o amor que me leva a esse tipo de atitude. E o amor é uma coisa que o Espírito Santo opera na nossa vida, é algo sobrenatural. Não é um esforço. O amor de Cristo me constrange, mas é um constrangimento espiritual, de dentro para fora. E aí vai me levar a uma prática, a uma ação, né? Aquilo que Tiago fala, a fé sem obras é morta, mas a motivação vem de dentro para fora. A motivação me leva a agir no caminho santo, a andar no caminho santo, praticando as boas obras que Deus já de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Porque toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Ok? E vamos ver aqui o que a fé envolve. A fé envolve algo mais profundo do que apenas sobreviver. Sobreviver ainda está na área do egoísmo do coração humano. Os meus interesses, as minhas preferências, ou seja, eu ainda estou no controle. Ok? E isso é imaturidade espiritual. Então Deus precisa quebrar essa egolatria na nossa vida para que verdadeiramente o amor de Deus seja a motivação do nosso viver. Então é muito mais do que sobreviver, é amar a Deus acima de todas as coisas, interesses, preferências, utilidades. Deus vindo em primeiro lugar na nossa vida. Bom, de todo o coração, aí o meu coração deve estar envolvido nessa atitude de adoração e de serviço a Deus. Deus em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, buscando a Deus com zelo, com reverência. Ok? Isso envolve rendição na presença do Senhor. Segundo, de toda a tua alma. Outra característica desse chamado antigo que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida. De toda a tua alma. É a plena expressão da minha adoração e do meu serviço. Observe que expressar algo que está lá dentro faz parte dessa nova criatura. Se eu tenho a vida de Deus dentro de mim, agora isso aí tem que sair para fora. A expressão disso, andando na rua, na celebração, na reunião de oração, na minha intimidade com Deus, evangelizando, pregando, sai. Então, aquilo que não se expressa está travado. Então a gente tem que prestar atenção nisso. De todo o teu entendimento, também outra característica. Dando o melhor da minha dedicação, da minha disposição e da minha disponibilidade. Reconhecendo, valorizando a importância da graça de Deus na minha vida. Isso fala de conexão, de intimidade. Ok? Porque entendimento, revelação, vem do céu. E isso só vem de uma conexão de intimidade. Porque senão vai cair de novo no esforço da religiosidade. Ok? Isso a gente vai bater sempre nesse ponto. De toda a tua força. Olha, o melhor que eu tenho desse corpo, eu vou dar a Deus. Aí vem cuidado com a saúde, exercícios físicos, uma vida saudável,
empregando todo o meu vigor, a minha juventude, a minha disponibilidade física para servir a Deus. Porque eu preciso desse corpo como canal, como instrumento para operar as coisas do reino na terra. E isso fala de um monte de coisa, né? Com relação à minha saúde, com relação à minha preparação, com relação à prudência, para que eu não afete o corpo como instrumento de serviço a Deus na terra. Tem pessoas que não dão muita importância para isso, mas uma pessoa limitada, com algum problema físico, alguma alimentação errada, alguma postura inadequada, vai acabar sentindo o peso disso e isso vai influenciar depois na maneira de servir a Deus. Ok? É só isso, a gente tem que entender que Deus também se preocupa com isso. E amar o próximo como a si mesmo, outra coisa que não está aqui, mas eu quero trazer a lembrança. Todo o sentido da nossa vida é alcançar o outro. Deus nos abençoa pessoalmente, individualmente, na nossa singularidade, mas Deus vê muito mais do que isso, porque a bênção, a graça que flui na minha vida tem o sentido de alcançar o outro, para que mais gentes, mais pessoas estejam na família de Deus. Isso tem a ver com a grande comissão, tem a ver com o evangelismo, tem a ver com o propósito da nossa vida de ser livre, de ser abençoado para abençoar outras pessoas. Ok? Só isso para a gente. Outro ponto importante antes da gente partir para a aplicação pessoal. A graça valoriza o princípio de ser livre para semear para o reino. É a última coisa que eu acabei de citar. Amar ao próximo como a si mesmo significa colocar o próximo como alvo, como objetivo do alcance da graça e do poder de Deus na vida dele. Eu sou um instrumento, porque senão os anjos estariam fazendo isso, mas Deus levantou a igreja para que ela faça isso. Entende? Então, eu tenho que valorizar o princípio da graça que me sustenta, que me capacita, que me move para que a graça alcance o outro. E assim as ações de graças vão se multiplicando na terra. É semeando que se colhe. Quem não semeia não vai colher nada. Então a primeira coisa que a gente tem que fixar aqui. Mas qual semente eu estou semeando na presença de Deus? Ou seja, a minha motivação e os meus atos. O que eu tenho lançado na terra diante de Deus. Porque é isso que vai gerar alguma coisa que permanece para a honra e glória do Senhor. A semeadura natural, dentro da dimensão física, ela tem a estação certa para acontecer. Ninguém planta feijão no inverno. Com o frio, com as temperaturas muito baixas, com o risco de geada, não funciona. A não ser que você mude de região, onde não tem esse tipo de problema. Mas no reino do Espírito, não existe estação para semear as boas novas da salvação. Todo dia é dia de pregar o Evangelho. Todo dia é dia de testemunhar da graça do Senhor Jesus para as outras pessoas. O tempo da minha oportunidade se chama hoje, é aqui e agora. Amanhã não me pertence. Daqui 5 anos eu vou pregar o Evangelho. Não, é hoje. E pregar o Evangelho é uma questão de vida, de estilo, de prática. Ok? A gente rompeu um pouco com essa visão religiosa, né? Ministerial. Se Deus te chamar para o ministério, ótimo, ok, amém, que Deus abençoe. Mas se Deus não me chamar para o ministério, eu estou trabalhando do mesmo jeito. Não muda nada. Entende? Porque senão a gente começa a querer arrumar uma desculpa para ficar inativo. E isso não é de Deus. Se a semente não morrer, ela não vai gerar uma planta que vai produzir mais sementes. Jesus é o exemplo maior, a semente que morreu e ressuscitou e trouxe muitas vidas para o reino do Senhor.
eu também, como cristão, como discípulo, eu também tenho que morrer para o meu egoísmo, para a minha egolatria, tomar a minha cruz e seguir o Senhor, obedecendo, sendo submisso, buscando a sua direção na minha vida. Ok? Tudo isso está relacionado, está ligado na minha vida de discípulo. Vamos para a aplicação pessoal e aí nós estaremos encerrando. O cordeiro é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, ou as ações de graças. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Só ele é digno de receber a honra de todas as minhas capacidades. Capacidades foi aquilo que nós acabamos de falar. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e amando o próximo como a si mesmo. Eu estou entregando isso para Deus? Jesus Cristo ressuscitado, ele as tem na minha vida? Essas capacidades a serviço dele e do seu reino? Fica aí uma pergunta para a sua meditação, para uma avaliação da tua vida, e eu também constantemente tenho que fazer isso na minha própria vida. Para encerrar, quero alertar vocês no seguinte sentido: participe do seu grupo de comunhão, interaja, coopere com as pessoas do grupo, ore pelo grupo, fale do grupo para outras pessoas, leve alguém com você nas reuniões do grupo de comunhão, receba os novos com atenção, com calor, ok? Porque os novos são a prioridade para nós, tá bom? Para que eles permaneçam e sejam canais de multiplicação do grupo e da própria igreja. Entre em contato com aqueles que têm faltado nas reuniões por algum motivo, ficou doente, entra em contato, liga, vê se precisa de algum auxílio, visite, vá lá, ore por ela, ou seja, seja participativo, seja interativo. Doe alimentos para a CCA, nós precisamos para sustentar o nosso trabalho de assistência social. E chegue mais cedo na celebração para orar e para ajudar naquilo que for preciso. Tá bom? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e conto com você na próxima semana.